Éfeso, há alguns cristãos ali, ele identifica que tem algo de Deus mesmo, eles ainda não ouviram falar sobre o Espírito Santo. Paulo ora sobre eles, encontra Priscila e Áquila. E como Éfeso era uma cidade cosmopolita, muita gente de cabeça aberta do mundo inteiro, é a única maneira que Paulo encontra que ele consegue pregar numa sinagoga por 3 meses. Isso nunca aconteceu. Normalmente Paulo chegava, pregava um sábado, no outro ele já era convidado a se retirar. Paulo cantava. Mas aqui, como até os judeus têm a cabeça um pouco mais aberta, dada essa visita de pessoas do mundo inteiro, essa circulação de gente, eles tinham a cabeça um pouco mais aberta. E eles suportaram por 3 meses. Mas quando o Evangelho começou a penetrar e fazer aquelas exigências, eles disseram: nós não queremos mais você aqui. E Paulo sai e vai para uma praça e começa a ensinar na escola de Tirano. Ele faz daquela praça mais ou menos uma internet. E através dessa internet ele tem alcance a toda a Ásia Menor. A Bíblia diz que toda a Ásia Menor ouviu a palavra através do ministério de Paulo, que era ensino 6 a 7 horas por dia e poder de Deus na vida daquele homem. Todas as igrejas do Apocalipse, de forma direta ou indireta, são fruto do trabalho missionário de Paulo. E aí Paulo precisa ir adiante. E nós vamos encontrar que é um profeta que chega, tira o cinto de Paulo, quando Paulo precisa ir, amarra suas mãos e seus pés e diz: assim diz o Espírito Santo. Lá em Jerusalém vão amarrar o dono desse cinto e vão bater nesse dono desse cinto. E a igreja: Paulo, pelo amor de Deus, irmão Paulo, eles vão bater no Senhor. Irmão Paulo, Paulo tira o cinto e diz: o que vocês estão fazendo magoando meu coração? Eita Deus! Eu estou pronto para morrer, quanto mais apanhar que ele vai. E ele fala, ele precisa ir adiante. E ele tem uma igreja como essa, como eu e você, com gente de fé, gente bacana, gente de Deus, cheio de jovens. E não dá tempo para Paulo ensinar todas as coisas que precisam para eles. E o que mais me chama a atenção, irmãos, é que nesse momento os evangelhos não tinham sido escritos ainda. Começam a ser escritas as cartas de Paulo. Para Paulo, ele não tinha um livro para consultar a palavra de Deus. A palavra de Deus para Paulo não era um livro que ele carregava pelo dentro de fora, pelo lado de fora. Era a palavra que ele carregava aqui dentro. E ele começa, então, a escrever uma carta para ensinar aquela igreja que ele não teve tempo, de gente boa, bacana de Deus, mas que precisa crescer. E não há limite para nós crescermos. Para crescermos em Deus. E assim como eu e você, nem sempre eles davam conta de viver o Evangelho. Nós estamos em construção. E a graça de Deus é tão maravilhosa que ela nos encontra nas esquinas da vida. E faz o trabalho de desfazer o que está mal feito e constrói de forma perfeita em Cristo. E ele escreve essa carta para os Efésios falando muita coisa, mas me chama muita atenção quando ele diz aqui que eles precisam despir-se do velho homem. É como ter uma roupa que já não serve mais, você precisa tirar ela. No grego quer dizer, deixa ela do lado, arranca ela, não dá mais para você. E aí Paulo diz, ele fala de algumas coisas, ele fala de muitas coisas, mas eu quero me deter em uma aqui, porque quando a companhia é boa, a hora passa muito rápido. Paulo diz que tem algumas coisas que a gente precisa abandonar, porque elas estão em nós. E outras, nós precisamos buscá-las, porque elas não estão em nós, elas estão em Cristo. Como o próprio Jesus disse que o caminho era estreito, a porta era estreita, só cabe aquilo que cabe no coração. É preciso deixar algumas bagagens, e por que não fazer isso? E aí Paulo começa a dizer no versículo 31 algumas coisas que a gente precisa abandonar. E ele faz uma listinha aqui. Dá vontade de pegar o Paulo e pregar na parede. O João vai aumentar um pouco a lista, o Pedro também vai. E eles vão com um olhar dizendo o que é preciso fazer, o que é preciso
indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda a maldade. Livrar-se da amargura. Primeira coisa que Paulo fala. Porque um coração amargurado, ressentido, aquele que está sentindo de novo todo aquele sentimento daquele momento que você foi machucado, magoado, ferido, injustiçado, e a vida é assim mesmo. Eclesiastes capítulo 3 é um tempo para todas as coisas e tudo tem um propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, cheirinho de bebê, brinquedo, que delícia, quem não quer celebrar a vida? Mas ele diz que há tempo de morrer, de lidar com a morte, de lidar com a separação, de lidar com a dor, disso tudo. Há tempo de plantar, mas há tempo de arrancar o que se plantou. Isso não é fácil fazer. É assim que a vida é assim que Deus lida conosco no mundo caído. Então essas coisas têm um propósito e elas até aqui construíram você em quem você é. Se não fosse esse caminho que você passou, talvez não tão agradável, mas ele foi o caminho em que Deus pôde se apropriar de elementos para te construir essa pessoa linda que você está se tornando. Parecido com o templo de Ezequiel. O templo de Ezequiel é interessante, irmãos. Aquilo não tem engenharia no mundo que explique. Ezequiel olha e o templo tem uma porta tão pequenininha, tão baixinha, difícil para ele poder entrar. Eita, Espírito Santo. E o anjo nele diz para ele entra, e quando ele entra o negócio vai crescendo lá dentro. Lá fora é tão uma porta, tão pequena, mas lá dentro as dimensões são inacreditáveis. Deus está fazendo você crescer pelo lado de dentro. E nesse processo da vida, do caminhar, da existência, é preciso abandonar algumas coisas. E a primeira que Paulo diz é a amargura. Ah, quem nunca foi amargurado? Se você não foi, se nunca aconteceu alguma coisa ruim na sua casa, levante a mão e me leve com você, porque eu quero morar lá, que deve ser um pedaço do céu. Livre-se da amargura, desse ressentimento, desse sentir de novo as angústias, as agonias, as dores de um momento da sua vida. E um momento que foi muito ruim. É preciso abrir mão disso, senão o evangelho não vai crescer em você. De jeito nenhum. Ou você dá ouvido, eu dou ouvido à palavra do Senhor e abre mão das suas razões e dá-nos a palavra de Deus, ou o evangelho não se fica em você. E gente amargurada não falta nem na vida e nem nas escrituras. E há muita gente, ó, temos o exemplo de Miriam, a irmã de Moisés, só pelo nome, né, no hebraico, Mara-Yam, Mara amargo, Yam mar, a mulher era um mar de amarguras. Mesmo sendo chamada de a primeira profetisa das escrituras, foi difícil para ela vencer as amarguras. Como foi difícil, e é difícil mesmo. Só que a graça do Senhor está aqui nesta noite sobre ela. E talvez você diga, quando Deus me der graça, toda a graça já foi conquistada na cruz do Calvário. Agora você que decide se você vai crer na palavra do Senhor ou não. A responsabilidade não pode ser transferida para Deus. Ela é sua, ela é minha. Ou eu acredito e digo, não, Senhor, eu creio em Ti, eu abro mão das minhas razões e eu vou confiar no Teu amor, na Tua bondade, na Tua misericórdia, porque eu sei que o Senhor me ama apesar de. Mas um dos exemplos eu acho mais fortes de uma pessoa amargurada, que quando venceu a amargura escreveu um livro e voltou para ministrar em Israel, com o resultado disso, com a palavra de Deus, é Jonas. Jonas é aquele profeta que a gente conhece, né? Tem uma história aparentemente tão simples, mas tão profunda, e que na boca de Jesus mostra que aquilo aconteceu de verdade, não de gênero literário, fantasioso. Na boca de Jesus, Jonas era um ser tão real quanto ele, quanto eu e você. E o que acontece com Jonas? Eu vou pedir a ajuda de vocês. Um bonito ou uma bonita, por gentileza, pode abrir Jonas capítulo
1, versículo 1. Isso, olha só, olha o som de isso. Às vezes o Jonas sai correndo da Bíblia da gente, mas pode procurar lá. Jonas 1 e 1. Quem achou, por gentileza, se levante e leia bem alto para a gente, por favor. Profeta Jonas, capítulo 1, versículo 1. Pode ler no celular, pode ler, é a palavra do Senhor. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor. 1 e 1, meu anjo. Capítulo 1, versículo 1, por favor. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Pode ler parte do 2. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Muito obrigada, lindeza. Olha só. Então a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. Há um Jonas, filho de Amitai, que já havia pregado no Reino do Norte na época de Jeroboão II. Jonas ben Amitai, filho de Amitai. É possível que seja esse mesmo. E quando ele profetiza no Reino do Norte, a Bíblia diz que Deus mandava ele dizer, ele dizia, as coisas aconteciam. A vida seguiu o seu curso, estava tudo maravilhoso, tudo bem. Você achou, princesa? Pode ler para nós então. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, de Cointebai, a grande cidade de Nínive, e clama contra ela porque a sua malícia subiu até mim. Jonas foi para fugir da pressa, devendo o Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois a sua passagem e embarcar nele para ir com ele para longe da presença do Senhor. Muito obrigada, obrigada, tá, lindeza? E os irmãos viram. Se é esse mesmo Jonas, Deus vem e puxa o tapete debaixo do pé dele e dá para ele uma ordem meia esquisita aos ouvidos, ao coração, aos sentidos, ao olhar para a vida de Jonas. Levanta-te e vai a Nínive. E ele diz, eu prefiro morrer, mas eu não vou. Não vou, prefiro morrer, mas não vou. E fez o que deu a moça, desceu a Jope, pagou uma passagem, provavelmente num navio fenício, e foi lá para o outro canto. Cerca de 780 depois de Cristo. Dentro de 60 anos, esse povo viria e arrasaria a sua cidade, o seu povo. Não era preciso nem ser profeta para levantar os olhos e olhar a política do cenário internacional e ver que a chapa estava fervendo. Ele disse, eu não vou, eu prefiro morrer. A Síria era uma patroa de guerra. Dentre os povos que gostavam de conquistar, eles tinham uma política de conquista diferente dos babilônios, diferente dos medos persas, diferente de Alexandre o Grande. Eles eram carniceiros, cruéis ao extremo. Então eles tinham a política de entrar na primeira cidade, arrasar tudo, para todo mundo se entregar, ficar com medo. E dentre as coisas horrorosas que eles faziam, quando entravam numa cidade, matavam os homens de 12 anos para cima, as crianças faziam escravo, as mulheres e as meninas violentavam elas inúmeras vezes para que elas engravidassem, quebrassem a dignidade delas, tendo que amar o filho que através do inimigo foi gerado. Eles eram extremamente cruéis, mais do que fritar gente em frigideira gigante, eles atingiam a alma, a dignidade, o ser. Eles já tinham feito isso. E o Jonas diz, eu não quero saber, eu não vou. Para piorar a situação, irmãos, às vezes a gente tem a mania de achar que a gente entende Deus. A gente tem a arrogância de achar que a gente entende o que Deus faz e como Deus faz. Deus tinha dado um livramento muito grande para Israel. Está lá no profeta Isaías e também em 2
dia veio e ele marcha também para o Reino do Sul. Havia um homem de Deus lá, que era o profeta Ezequias, o rei Ezequias, e o profeta Isaías estava sendo usado naquele momento. E ele chega lá com muita arrogância, ele diz que ele vai entrar, ele vai matar todo mundo, ele vai acabar com tudo. E o rei diz para todo mundo se calar. E aí vem o profeta Isaías, escuta a afronta deles, e o Senhor levanta o profeta, porque ainda existe profeta de Deus, inclusive hoje. Isaías vai até ele e diz assim que eles não era para eles ficarem em silêncio, para eles não bater boca com ninguém, porque o Senhor ia pelejar por eles, o Senhor daria a vitória para eles. Então Ezequias mandou todo mundo ficar quietinho, pianinho, quando chegassem as afrontas. E aí veio, arrogante, começaram a gritar em cima das muralhas, os soldados pedindo para ele falar em outra língua que eles entendiam, e eles gritaram: mas eu fui enviada para falar em alto e bom som, não é só para você, mas para toda a cidade. Vocês estão pensando o quê? Ezequias está enganando vocês, que o Deus de vocês vai livrar da minha mão? Qual foi o Deus de alguma nação que pode livrar? E aí Deus mandou o profeta Isaías de novo, dizendo ao grande crocodilo: você entrou no meu rio, mas eu vou secar esse rio. Vou colocar um anzol nos seus dedos e vou arrancar você. E quando ele fala tudo aquilo, Ezequias diz para o povo ficar em silêncio. Ninguém responde nada. Naquela noite, a Bíblia diz que Deus mandou um anjo. E esse anjo matou 185 mil soldados assírios. Eles não precisavam lutar. Mas Judá chegou à conclusão de que Deus odeia quem me odeia. Deus mata quem quer me ferir. Deus pisa em quem vem me machucar. E começaram a odiar em nome de Deus. Odiar já é um negócio horroroso. Agora, odiar em nome de Deus nos torna parecido com o diabo. Ódio em nome de Deus. Era assim que era Israel na época de Jonas. E Jonas odiava esse povo. E ele não via esperança e coisa boa que resultasse de algum quebrantamento da parte deles. Afinal, Deus odeia esse povo. Amados, eu tenho gosto. Eu digo que eu gosto de uma coisa, não gosto da outra. Eu gosto de estilo de música, não gosto eu tenho gosto para tudo. Se eu pudesse criar alguma coisa, eu criaria um animal lindo igual o leão, mas eu não criaria nada menos bonito que o leão, né? Eu tenho gosto para isso, gosto para aquilo, para cabelo, para cor de roupa. Agora Deus não é assim, não. A gente acha que a gente sabe de quem Deus gosta. O Deus que criou o leão, criou a barata, criou o rato, criou a lacraia. Então não confunda os gostos de Deus, porque se Deus quiser derramar da sua misericórdia, da sua graça, sobre quem pisou em cima de você, sobre quem te machucou, sobre quem te feriu, o que você vai fazer? Ficar amargurado também como Jonas? Meu Deus! Vai virar as costas e vai fugir para o outro lado, dizendo: eu prefiro morrer do que presenciar isso? É uma dor horrorosa que está no teu coração, mas o Espírito Santo de Deus está aqui e tem remédio, e tem graça, e tem força, e tem clareza para você chegar na vida e abandonar essa amargura, porque senão o Evangelho não vai se instalar em você. A paz que nós cantamos aqui nesta noite não vai encher o seu coração. Mas Deus não vem com críticas, Ele vem com amor, Ele vem com bondade, Ele vem com misericórdia. E nós sabemos a história. O Jonas foi para o outro lado. E a Bíblia diz que Deus mandou um vendaval. Irmãos, eu moro ali em Balneário, Barra do Sul, ou seja, Nova York, né? O cabelo nunca mais se ajeitou, porque o vento é terrível. A gente mora na frente do mar. E quando deu esses dois tornados, um que passou, né? Passou quebrando tudo, acabou caindo aqui em Garuva, mas passou por lá. Foi horrível. Mas o segundo, que foram 15 horas ininterruptas de vento de 130 km por hora,
Foi um negócio apavorante. A gente olhava assim, pela porta de vidro, parecia que tinha uma batedeira embaixo do mar. Aquilo fazia, parecia que viria sobre todo mundo, sobre a terra. Minha cunhada pegou o carro, os filhos, jogou o carro e disse: vamos embora daqui. E era poste caindo, era tudo caindo. Meu esposo disse: você quer sair? Não. Nós vamos pegar as crianças, ninguém precisa se assustar, vamos ficar aqui adorando a Deus, confiando na bondade, no amor, na misericórdia de Deus. Ninguém precisa temer. Ninguém conseguia sair de casa, não dava para abrir a porta, foi horrível. Olhei o Eitão na casa do vizinho, caindo o telhado do outro vizinho ali, a gente escutava as telhas. Foi um vento mais ou menos assim. Um tornado passa. E a Bíblia diz que Jonas desceu ao porão e dormia. E se você olhar no texto ao hebraico, ele roncava. Psicologicamente ele induzia o sono. Como que diz: não quero saber disso, não é comigo. Ele dorme pesadamente e o barco vai se partir. E aí povos antigos lançam sortes, cai aonde? Em cima do Jonas. Vão lá, ele está lá, tipo, quem mais de 50 anos como eu, lembra daqueles caminhão Fenemê, né? Quando estava numa subida, né? Aquela barulheira, chega lá e acordam ele: quem tu és, de onde tu vens? Sim, sou eu mesmo. O problema sou eu. Me pegue e me jogue no mar. Não, mas não, pode me pegar, jogar, sou eu mesmo. O mar só vai se acalmar se vocês me jogarem. E eles têm temor a Deus e ele diz: não, pode me jogar, esse negócio não vai acabar enquanto eu estiver aqui. E eles pegam e jogam ele no mar, revolto. Mas Deus preparou um transatlântico para pegar o Jonas. No hebraico é Dag Gadol, grande peixe. João Ferreira de Almeida, quando traduziu a primeira vez, o maior peixe que se conhecia era a baleia. Então algumas versões ainda trazem que a baleia engoliu o Jonas. Ainda que não é impossível por causa das cachalotes, como já se tem documentado gente que foi engolida e ficou vivo durante 3 dias. A Inglaterra tem um arsenal de documentos muito bem elaborados de um marujo que ficou 3 dias no fundo de uma baleia cachalote e sobreviveu. Mandaram o jornalista mais competente da época. Quem fala é aquele judeu convertido ao cristianismo, Meyer Pirman, que na década de 70 era a única referência quase que se tinha no Brasil, e ele relata com riqueza de detalhes o nome do marujo, o local, tudo certinho. Um grande peixe engoliu a Jonas, e aí quando ela começou a ler, Jonas começa a orar: do fundo das profundezas do inferno eu clamei por ti, e o Senhor ouviu a minha voz. Deus é aquele que ouve a voz do angustiado, do ferido, do machucado. E ele ora e Deus manda o peixe vomitá-lo. Vai lá, o peixe vomita, todo queimado, provavelmente suco gástrico. Não tem praia lá em Nínive, na Síria, foi num lugar longe. E aí o Jonas se levanta igual um siri na lata. Se já estava bravo, ficou pior o negócio. A voz do Senhor novamente: levanta-te e vai à cidade de Nínive e prega contra ela. Aleluia! Foi com raiva. Foi com raiva. Ah, quantas vezes eu fui com raiva. Chegando lá, a Bíblia diz que ele percorre por 3 dias a cidade, gritando que dentro de 40 dias Deus submergirá a cidade, tomara que mate todo mundo. 3 dias. Mas o rei começa a pensar que se Deus quisesse destruir, tinha destruído. Se ele não destruiu e mandou alguém avisar, pode ser. Era só uma réstia de luz. Israel vivia na luz clara. Deus abriu o mar vermelho, Deus mandou profeta, Deus curou, Deus se manifestou. Mas Israel continuava empedernido, sem abrir mão de si mesmo, arrogante, incrédulo. Mais um rei mau, ruim, péssimo, horroroso. Só que Deus conhece as tutelas perversas a quem foi submetido. A gente não sabe de nada. Eu julgo pelo olhar, mas Deus conhece as coisas. E naquela réstia de luz, o rei diz que ninguém, nem pessoa, nem animal comeriam. Antes eles ficariam em jejum, pedindo a misericórdia de Deus e a graça de
Deus se derramou sobre aquele lugar de forma tão linda. E aí Jonas, mais uma vez, ficou igual a onça cutucada com vara curta. Eu sabia que o Senhor era cheio dessa baboseira de graça, por isso que eu não queria vir. É isso que eu não queria vir, eu quero morrer, não adianta ser profeta, mas assim eu não quero mais viver, eu quero... Você já teve vontade de morrer? Eu já tive vontade de morrer. Eu quero morrer. Se deita e a tristeza é tanta que ele adormece. Enquanto ele adormece, Deus faz nascer uma plantinha ali, uma borboleta. E o Jonas recebe aquele refresco, acorda. E com o coração decidido, porque quando a gente não ama aqueles a quem Deus ama, a gente começa a amar umas coisas estranhas. E ele se tomou de amores pela planta. Que planta maravilhosa, não deixa o sol bater na minha cabeça, que coisa linda, que plantinha. Meu Deus, que maravilha. Só que no outro dia Deus mandou um bichinho, uma lagarta, e comeu a planta até embaixo da sua raiz. Aí o Jonas levantou azedo de novo. Não vale a pena viver mesmo, eu quero morrer, porque eu quero morrer, porque até a planta chorando as pitangas. E Deus chama ele e disse: Jonas, vem cá, vamos ter uma conversa tete a tete. Você teve misericórdia de uma planta que você não plantou, você não cuidou, você não regou, nasceu um dia e morreu no outro. E você está tomado de amores por ela, mas se ressente de eu amar uma cidade como essa, em que as pessoas não sabem discernir entre a mão esquerda e a mão direita. E ele se arrepende do seu posicionamento, abre mão de amargura, a graça desce sobre ele, ele escreve um livro. Isso para eles. Para contar isso para o meu coração, para o teu coração sofrido. Que se você não abrir mão dessa amargura, porque a graça de Deus pode descer sobre quem te pisou, sobre quem te magoou. Por isso a Bíblia diz: honre pai e mãe. E a palavra honrar no hebraico quer dizer pesar, medir, discernir. Discerna o teu pai e a tua mãe. Que história eles tiveram? Não para você alimentar a perversidade deles, se for o caso. Eu sei que tem gente aqui que tem pai e mãe, gente boa de Deus, gente bacana. Mas tem alguém que talvez tenha tido um pai e uma mãe perversa, que te machucaram profundamente. A Bíblia diz: honre, pese, meça, discirna, até para que você saiba o que não esperar dali. Honre, melhore eles em você. Aleluia, Se o teu pai era um bêbado, honre ele com a tua sobriedade. Se havia loucura lá na tua casa e você foi ferido por ela, honre o teu pai e tua mãe com a tua sensatez, com o teu equilíbrio, com a Mas entenda que enquanto você ficar ressentindo essa dor, agarrado a isso, o evangelho não se expande em você. Esses dias eu fui fazer um culto fúnebre, eu estou virada no anjo da morte. Eu fiz 4 cultos fúnebres. Eu tenho aluno que já disse: pelo amor de Deus, quando eu estiver doente, não ore por mim, está na minha casa. Mas alguém que eu demorei muitos anos para perdoar. E eu tomei um copo de veneno esperando que a pessoa morresse. A raiva era isso, a mágoa, a dor. Mas quando me chamaram na minha casa, fazia 20 dias que eu tinha combinado com o meu bonito, com o meu esposo: olha, a situação é assim, já sabia. O que nós vamos fazer? Vamos fazer um jantar para essa pessoa? Vamos. O que ela gosta de comer? Gosta de comer tal coisa, então vamos. Fizemos. E eu disse: eu não vou remexer no passado, feridas que vão ferir outras pessoas que estão envolvidas. Mas não tem para que mexer nisso, para que fazer isso? Eu vou me sentar à frente, eu vou olhar nos olhos, vou demonstrar que há espaço para essa pessoa nascer. Glória a Deus! E que se ela quiser, eu posso fazer no coração dela também. Vamos falar de coisas boas, vamos fazer como José. Quando ele perdoa, ele não fica fazendo acordo
despedida, eu não sabia que era a última vez que eu estava vendo. Eu só fui para o culto, a família me chamou. E eu pude colocar a mão em cima e dizer até breve. Tudo perdoado em Cristo, a cruz já perdoou. Porque você está igual a mulher de Cantares, a sunamita. O amado vem, bate na porta dela e diz: vem, amada minha. Ela diz: não vou, eu não vou, está muito frio. Ele diz: vem, amada minha. Ele insiste com ela, diz: não, está muito frio, eu não quero. Ela estava igual a Frozen. Passou aqueles invernos da existência e o que ficou foi o gelo. Mas o amado grita lá de fora: venha, o inverno já passou, a primavera chegou, as flores desabrocham. É só a sensação do frio, o inverno já passou. Jesus, o amado, que está de mão estendida, dizendo para você: venha, há um campo de flores, para de remover essa amargura, lançando fora as amargas. Aleluia! Tenho permissão para fazer uma arte aqui? Glória a Deus. Puder arrumar um paninho, um pouquinho mais de água, seria possível? a Deus, aleluia. Isso, pode ser um pouquinho mais. Crente não pode ser seco, então ele tomou toda a água. Você pode encher aqui, meu amigo, então você vai me ajudar. Você que é um homem forte, pode encher aqui, por favor. Isso. Isso. Agora vamos fazer o seguinte: qual é o seu nome? Samuel Shimul. Eu vou caminhar na vida ali no corredor e você vai me encontrar. E você vai esbarrar em mim. Tu não me derrube, que eu quero as professoras disciplinar você. Mas vai bater e se encontrando na vida que a gente tem, tá? Pode deixar isso. Espírito Santo, Nós estamos caminhando na existência. Meu Deus, estou com medo. O que eu fui inventar? Isso, pode ser aqui. Na vida, a gente esbarra na existência. Ali, Jesus do céu. Ele não foi com bruto, ele foi bem delicado. Por que derrubou? Porque estava... Não foi porque Samuel bateu em mim? Não. É porque estava cheio. Na vida vai ter encontrões. Isso, amados, faz parte da vida. Só que quando isso acontecer, vai sair de nós aquilo que nós estamos cheios. Como está cheio o seu coração? Estude um paninho para me secar aqui. Se você estiver cheio de bondade, de amor, de perdão, de graça, cheio do Espírito de Deus, é isso que vai sair. Mas se houver amargura, tristeza, aquele ranço entranhado, é isso que vai sair de você. O que está vazando do seu coração? Mas a graça do Senhor te encontrou hoje, numa das esquinas da tua vida. E Ele quer tirar você que está de molho no vinagre e colocar você de molho no azeite de novo. Para que o bem de Deus, para nós encerrarmos, se realize na minha e na sua vida, você precisa dizer: eu quero. aleluia, Para que esse bem se realize, você precisa dizer: eu quero. Sou eu essa pessoa amada por quem Deus fala. amado, querido, aleluia, Jesus. Amanhã eu conto uma história minha para vocês e vocês contarem para alguém. Eu vou partilhar um segredo com vocês. Professora da escola dominical. Jonas também era cheio do Espírito Santo, usado por Deus. Obrigada. Como é que eu vou viver sem vocês? Ah, não, vou levar tudo esse conjunto, todo mundo. Obrigada. Posso trazer a carta? Obrigada. Deixa eu ficar uma semana para ver. Obrigada. Para ver se vou querer a carta. Mas uma
misericórdia, dizendo: ainda dá tempo, vem cá, eu te levanto, eu te ajudo. Você pode mudar o seu passo, eu sou a tua firmeza. Nós cantamos vários hinos dizendo: eu não vou ter mais medo, eu vou vencer o medo. Não tenha medo de nada, a graça de Deus está na tua vida. Levante a cabeça. Deus tem para você muito mais do que você pensa ou espera. Levante a sua cabeça, porque a graça de Deus está sobre a tua vida. Eu pediria, por gentileza, pastor, nos colocamos em pé. Se esse pessoal que sabe fazer um barulho santo pudesse fazer um barulho ali para frente, e enquanto estão ali nos levando em adoração a Deus, eu queria convidar esse coração ferido. Não é vergonha dizer que Deus me ama e é comigo que Deus fala. Glória ao Senhor. O Senhor tem remédio para a sua dor. Jesus quer devolver a vontade de sorrir, de amar e de sonhar que você perdeu. E quer te dar um novo ânimo, uma nova esperança. A graça de Deus já foi conquistada para você se livrar disso, de toda dor. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele pelas suas pisadas. Você é capaz de ter